queridos, saúdo a todos com a gloriosa graça do Senhor Jesus. Amém? Mas nessa tarde estamos iniciando o nosso culto, né? Dessa vez online, outra vez que estamos cumprindo aí os decretos do governo, né? Então não podemos estar presencialmente, mas o trabalho do Senhor não pode parar. Amém? Então vamos fazer uma oração inicial para começarmos o nosso culto. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças, meu Pai, por esse dia, por esse privilégio que temos, Senhor, de te adorar na beleza da tua santidade, porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que este culto seja para a glória do teu nome, Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade. É assim que te oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com salmos e hinos, número 140. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver remido ao culpado se encarnou. Derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Glória a Deus. Agora vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Eclesiastes 5, do 1 ao 7. Quando guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação procedem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que teu voto foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque como a multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Agora eu vou passar a palavra para o meu esposo, o presbítero Ivandro, que ele vai trazer a mensagem nesta tarde. Queremos saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 7,
alguns versículos, como diz as Sagradas Escrituras. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. E outros perguntaram: porventura, Cristo virá da Galileia? Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeram presos? Respondeu eles: jamais alguém falou como este homem falou. Louvado, glorificado é o Senhor da glória. Nós queremos aqui fazer um pequeno relato das maravilhas que o Senhor operou e, como ele mesmo disse, nunca ouviu ninguém falar como o Senhor Jesus falou. E ficaram indignados por isso, porque não o trouxeram preso. E nós temos aqui algum relatório da maneira como Jesus se dirigia aos pecadores. A mulher samaritana foi buscar água no poço que Jacó tinha cavado, a faixa de meio-dia, porque ela não podia ir buscar quando as outras mulheres casadas ou as jovens donzelas iam buscar água, e ela ia àquela hora. Foi na hora que o Senhor Jesus Cristo entrou para tomar água e pediu água a ela. E ela disse: esse poço é fundo, não tenho condições de tirar. E Jesus disse: se tu soubesses quem te pede água, esta água que eu estou pedindo, novamente vamos ter sede, mas a água que eu te der, nunca mais terá sede. E naquele diálogo, ela notou que ele falava diferente e saiu à cidade, chamando a população: vinde ver de um homem que falou e disse tudo o que eu sou. Não será esse o verdadeiro profeta? E muita gente foram ver lá no poço de Jacó Jesus, e ele falou para a multidão. Mas também está relatado que outra mulher que tinha fluxo e há 12 anos sofria muito e gastou tudo o que tinha e não tinha condições. E naquela multidão ela disse: se eu tocar nas vestes dele, serei curada. Mas naquela empurra-empurra, ela não tinha condições de se aproximar mais perto, mas finalmente tocou. E Jesus parou, olhou para trás e perguntou: quem me tocou? E ela ficou assim e disse: foi eu, Jesus, quem te tocou. Porque ele disse: eu vi sair de mim por dentro. E ela certamente contou a ele o problema dela. E ele respondeu: filha, a tua fé te salvou. E naquele mesmo instante, o fluxo sanguíneo que a mulher tinha sarou. Ali estava o maior médico que trata de mulheres, ali presente, e não vacilou. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra entre a alma e o espírito, e a junta e a medula. E prosseguindo aquela multidão, muito mais aqueles guardas que estavam ali para prendê-lo, esperando a oportunidade, não conseguiram, voltaram sem o preso e se apresentaram às autoridades, e eles perguntaram aos soldados: por que não trouxeram o preso? E eles responderam: porque jamais ouvimos alguém falar como ele falou. O Senhor Jesus Cristo, ele ainda continua falando, e a voz dele é diferente, a voz dele é suave, a voz dele abençoa, a voz dele faz renascer, a voz dele perdoa, a voz dele transmite amor para a honra e a glória de Deus Pai. Mas também tem outro relato aqui de um homem muito rico que vivia em Jericó, chamado Zaqueu, e também um pobre cego na beira da estrada esmolando. E ele entrou por Jericó, a única vez que Jesus passou por Jericó,
porque ele sabia que tinha 2 vidas ali para ser salvas naquele dia. E aquele homem rico, pequeno, subiu numa árvore, talvez também para ficar escondido, que ele era coletor da cidade. E quando Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce. Hoje é mistério eu pousar na tua casa. E Zaqueu levou Jesus para casa. E lá confessou e disse a Jesus: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aí se tornou um homem de caráter, um homem de vergonha, porque ouviu a voz do Senhor diferente daqueles que eles ouviam da multidão. E na saída de Jericó estava o cego Bartimeu. E quando viu aquele sussurro, muita gente falando, perguntou: o que está vendo? E disseram a ele: é Jesus do Nazareno que vai passando. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foram aquele cego: oh, cala a boca, porque você está prejudicando a passagem do mestre. Mas o Senhor ouviu e disse: vão buscar. E foram buscar o cego. E o cego, quando chegou diante de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E no mesmo instante, ele passou a ver. Jesus é assim, ele fala diferente. E outro homem que era capitão, tomava conta, centurião, de 100 soldados, o filho adoeceu e ele foi procurar Jesus. Como era autoridade, talvez se envergonhou de alguma coisa, e Jesus disse: eu vou na sua casa. Ele disse: não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas Jesus falou para ele e o abençoou, e naquela mesma hora o filho daquele homem foi sarado para o louvor e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, acabamos ligeiramente de falar do homem que melhor falou no mundo inteiro, o Senhor Jesus. A voz dele é branda, a voz dele é doce, a voz dele é abençoadora. E convém salientar que isso começou quando ele tinha 12 anos de idade, discutindo com os doutores da lei lá no templo. E quando os pais perguntaram: meu filho, quiseram reclamar, ele disse: não sabeis que eu estou fazendo a vontade do meu pai? E por que não buscamos mais ouvir a voz do Senhor através de hinos de louvores, através da oração e através da própria palavra? Esta palavra é viva e é eficaz. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ser verdadeiras testemunhas deste homem que falou bonito em todo o tempo que viveu e ainda fala. Que Deus nos abençoe. Amém. Que maravilha, né? O que ouvimos nessa tarde. A palavra do Senhor não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, agora vamos fazer a oração final, porque sabemos que online o tempo é bem limitado, né? Então a gente tem que apressar. Vamos orar encerrando nessa tarde. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, por esse culto que oferecemos a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa cada um que participou desse culto. Tu sabes das necessidades de cada um, Senhor. Ó Senhor, ainda te pedimos por essa pandemia, Senhor. Cessa, Senhor, o agir desse vírus, meu Deus. Tu tens poder para isso, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Abençoa, Senhor. Consola as famílias que perderam entes queridos, meu Pai. Ó Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa-nos a nós, Senhor. Nos livra, Senhor. Te agradecemos porque Tu tens nos livrado até hoje, Senhor. Mas continua, Senhor, fazendo a Tua obra nas nossas vidas, meu Pai. Sê conosco, Senhor. Nos abençoa. É assim que te pedimos. E agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa.
Amém. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém.